Olá galera, boa tarde, né? Bom dia, boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Nós somos acadêmicos do curso de enfermagem do Instituto de Saúde e Biotecnologia do ISB e hoje vamos falar um pouco sobre a doença de Krebs, né? Que é uma doença ali de suma importância que deve ser comentada, deve ser estudada. Vamos falar um pouco hoje sobre o que é essa doença, como ela ocorre, alguns tratamentos necessários para descobrir ela, né, com um diagnóstico precoce, para tratar ela o mais rápido possível, né. Os componentes do grupo são Alexa Jaiane, Ana Stephanie, Cristiane Rodrigues Amaral, Milena Lima Guedes, Raquel Viana e Tamiri Freires. Aqui, como podemos ver, é o roteiro da nossa apresentação, o roteiro que será seguido ao decorrer da mesma, no qual é composto por introdução, metodologia, objetivo, resultados, conclusão e referências bibliográficas. Espero que vocês possam compreender, pois é um assunto de suma importância e merece total atenção de todos. Eu vou estar dando uma breve introdução sobre a doença de Krebs, também conhecida como leucodistrofia das células globosas. Ela é uma doença hereditária, que ela pode ser passada dos pais para os filhos e também ela pode se desenvolver de uma forma grave. E ela é rara, neurodegenerativa, que ela vai afetar principalmente as funções normais do sistema nervoso. Ela é causada pela deficiência da enzima galactocerebrosidase, que é a GALC. A GALC ela vai ter uma função muito importante, que é decompor os esfingolipídios, e a ausência dela, ela vai resultar no acúmulo de substâncias tóxicas como a psicosina, que ela vai afetar principalmente o sistema nervoso central, né, onde vão estar os neurônios, e nos neurônios vai estar a bainha de mielina, que ela vai ser degradada pela psicosina, que ela vai deteriorar essa bainha de mielina presente nos neurônios ou até causar a morte total desse neurônio, e vai levar à perda progressiva desse sistema nervoso e vai afetar a cognição e os movimentos do paciente. A bainha de mielina ela tem uma função muito importante, que ela vai revestir essas fibras nervosas, e ela é essencial para a comunicação rápida e eficiente entre as células nervosas. Com isso, com as substâncias tóxicas, né, ela vai ser destruída aos poucos ou até mesmo vai causar a morte total desse neurônio. Ela vai se manifestar em diferentes formas e em diferentes de acordo com cada fase do desenvolvimento, né? Por exemplo, a infantil, que vai ser por volta até dos 10 anos, a infantil tardio, que é praticamente na fase da adolescência, na juventude e na fase adulta. A forma infantil, ela vai ser mais comum e severa, e nessa fase vai ser importante a identificação da doença, porque ela vai estar de forma precoce e sem estar desenvolvida de uma forma grave, né? E nesse diagnóstico é importante que ele vai permitir iniciar os acompanhamentos multidisciplinares, né? Que ele vai controlar a deficiência intelectual, as convulsões, paralisia, problemas de visão e de audição. E também ele vai melhorar a qualidade de vida desse paciente e as chances de sobrevida, né? Ou seja, vai diminuir a taxa de mortalidade. E também é importante saber, né, que a doença de Krebs ela é uma doença que ela não possui cura. E também tem uma alternativa que é benéfica, que pode ser feito, né? Que pode ser feito transplante de medula óssea e de células troncos, né? Que ele vai ser realizado principalmente precocemente, né? Ou seja, na fase da infância dessa criança, né? E a manifestação clínica também, elas são variáveis e abrange alterações motoras, no desenvolvimento, né, na função dos braços e das pernas, no envolvimento cognitivo,
que vai ser lá na cabeça, né, deficiência intelectual. E também ela pode ser acompanhada por irritabilidade. O paciente ele vai estar mais estressado, mais agressivo, e também vai acontecer uma regressão no desenvolvimento da criança, né? Ela não vai se desenvolver, ela vai regredir no seu desenvolvimento, seja ele cognitivo, mental e nos movimentos também. Agora, sobre a metodologia, para o desenvolvimento desse trabalho, foi realizado uma metodologia de caráter qualitativo, fundamentada em pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa, ela se baseou-se na análise de materiais já publicados, como artigos científicos, documentos acadêmicos e outras publicações relacionadas ao nosso tema. Essa abordagem, ela permitiu que pudéssemos reunir mais informações sólidas na literatura e também assim nos proporcionou uma compreensão mais ampla e fundamentada sobre o assunto. O procedimento metodológico, ele consistiu basicamente em iniciar com a seleção de fontes confiáveis, artigos, documentos acadêmicos que fossem de forma confiável, priorizando ali publicações mais recentes, que fossem mais atuais e que tivessem mais relevância na construção desse trabalho teórico. Então, a partir dessa seleção, a gente foi levantando, pegando os materiais e realizando uma leitura deles. Depois fizemos uma análise e com isso a gente foi permitindo identificar os principais conceitos, discussões e contribuições que fez com que a gente conseguisse completar o nosso trabalho. Agora falando um pouco sobre os objetivos do nosso trabalho, né? Tivemos como objetivo geral analisar os aspectos genéticos, fisiopatológicos, clínicos e diagnósticos da doença de Krabbe, discutindo sua progressão, formas de manifestação, métodos de identificação precoce e possibilidades terapêuticas, a fim de compreender sua relevância para a prática profissional em enfermagem e para o cuidado integral ao paciente. Em outras palavras, né, o objetivo geral do nosso trabalho foi buscar entender como a doença surge, como ela evolui, como é identificada e quais são as possibilidades de tratamento, sempre relacionando isso à atuação em enfermagem. Tivemos também alguns objetivos específicos. O primeiro deles foi descrever os fatores genéticos e os mecanismos fisiopatológicos da doença, pois essa doença, né, ela é causada ali por mutação no gene GALK, que é responsável pela enzima galactocerebrosidase, e sem essa enzima, né, ocorre o acúmulo de psicocina, que é uma substância altamente tóxica para as células que produzem mielina. Isso provoca ali, né, a desmielinização, prejudicando a comunicação entre os neurônios, né, que é a base ali, né, de todos os sintomas neurológicos da doença. Portanto, né, é importante compreender esses mecanismos, ajuda a explicar como a doença ocorre, né, e por que ela é tão severa. O segundo objetivo específico do nosso trabalho foi identificar as principais manifestações clínicas da doença de Krabbe. A forma infantil precoce é a mais comum. Ela aparece ali entre 4 e 6 meses de vida, no qual os sintomas vão incluir irritabilidade, rigidez, convulsões, perda de movimentos e regressão no desenvolvimento. Já nas formas tardias, juvenil e adulta, são mais leves e evoluem ali mais lentamente, podem causar fraqueza, dificuldade para andar, visão prejudicada e problemas motores. Com isso, né, é de suma importância ter esse objetivo específico nesse trabalho, pois reconhecer esses sinais é fundamental para suspeitar precocemente da doença. E como objetivo específico final, né, foi examinar os métodos diagnósticos e as abordagens terapêuticas. Pois o diagnóstico ele começa ali, né, pela medição de atividade da enzima GALC, principalmente na triagem neonatal. E exames como ressonância magnética, tomografia, eletroencefalograma e testes genéticos complementam a investigação. O tratamento ali mais eficaz, né, é o transplante de células-tronco, mas ele só funciona quando realizado antes dos sintomas aparecerem.
Assim, o diagnóstico precoce é a chave para melhorar o prognóstico. Com isso, concluímos que esse objetivo específico é de suma importância, pois o manejo é multidisciplinar e envolve acompanhamento contínuo, suporte clínico e aconselhamento genético. Em resumo, todos esse objetivo geral e específico do nosso trabalho é de suma importância para o estudo da doença de Krebs, que reforça a importância do diagnóstico precoce, do conhecimento das manifestações clínicas e da atuação integrada dos profissionais de saúde. Apesar de ser uma doença sem cura, a intervenção precoce ela pode melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. A doença de Krebs, também conhecida como leucodistrofia de células globoides, foi descrita pela primeira vez em 1916 pelo neurologista dinamarquês Knud de Krebs, o qual observou sinais de desmielinização em células nervosas de lactentes através de exames neurológicos. É uma doença com incidência média de 1 a cada 100 mil nascidos vivos e apresenta um padrão de herança autossômica recessiva, ou seja, é necessária a presença de 2 alelos mutantes para que a doença se manifeste. Isto é, para que o indivíduo venha manifestar essa doença, é necessário que durante o processo de fecundação ele receba um alelo mutante tanto da mãe quanto do pai. A DK é causada pela deficiência da enzima galactocerebrosidase, a GALC, cuja estrutura é composta por 3 domínios, um domínio TIM, que é o tridefosfato isomerase central, um domínio dobra-beta-sanduíche e um domínio lectina. Ela está presente nos lisossomos de células responsáveis pela mielinização, ou seja, pelas células formadoras da bainha de mielina, que é uma estrutura presente nos neurônios, ali nos axônios, que vão causar um tipo de isolamento. No sistema nervoso central, ela é formada pelos oligodendrócitos e no sistema nervoso periférico é formada pelas células de Schwann. A GALC vai participar da renovação dessa bainha e da degradação de composto tóxico derivado de catabolismo de galactolipídios, que são lipídios da membrana da bainha de mielina, formados por glicolipídios contendo galactose e gases a glicerol e ácido graxos. Entre esses galactolipídios destacam-se os cerebrosídeos e principalmente a psicocina, que quando se acumula torna-se altamente tóxica para as células produtoras de mielina. Esse excesso leva à apoptose, ou seja, à morte celular e à consequente destruição da bainha de mielina, resultando em uma desmielinização tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Os principais sintomas da DK incluem irritabilidade, rigidez, convulsões, enfraquecimento muscular e perda progressiva das funções motoras, sensoriais e intelectuais. A deterioração neurológica costuma ser bem rápida, levando ao óbito. Embora não exista cura, o diagnóstico precoce é essencial para possibilitar o melhor manejo do quadro, como enfatizado por Machado. O diagnóstico precoce dessa doença possui impacto não só no prognóstico e na terapêutica específica, como a realização de transplantes de medula óssea, mas também na melhora dos cuidados de reabilitação e no aconselhamento genético familiar. A forma infantil clássica é a mais comum, com o início dos sintomas entre 4 a 6 meses de vida. O diagnóstico geralmente é feito a partir da observação de um quadro neurológico progressivo associado à diminuição dos reflexos ósseo-tendíneos e alterações na eletroneuromiografia, que demonstra a redução da velocidade da condução nervosa. No entanto, a doença também pode se manifestar de forma tardia, no fim da infância, na juventude e na fase adulta. Nesses casos, os sintomas podem surgir entre 3 a 10 anos, mas há relatos de indivíduos que vivem normalmente até os 40 ou 60 anos de idade antes da DK realmente se manifestar. As formas tardias tendem a ser mais leves e os pacientes geralmente não apresentam um declínio intelectual severo. Segundo Machado, a forma tardia com início na idade adulta é clinicamente rara. Os pacientes podem manter habilidades intelectuais preservadas por muitos anos. A manifestação mais comum é a paraparesia espástica de evolução lenta, sendo menos frequentes a neuropatia motora e sensorial, a hemiparesia, a ataxia cerebelar e a cegueira cortical. Com o intuito de compreender melhor essa patologia e suas variantes raras, foi criado o Registro Mundial de Krebs, contendo os seguintes dados presentes na tabela. As manifestações da DK no início da infância precoce, já relacionadas a pacientes registrados, se manifestam 102%, enquanto na infância tardia,
apenas 10%, na juvenil 22% e na fase adulta/adolescência 5%. O diagnóstico ele pode ser feito a partir da identificação da redução na atividade da GALC nos leucócitos em amostras ali do sangue periférico e também através de cultura de fibroblastos na pele ou em células fetais ainda em desenvolvimento. E os principais exames utilizados para confirmar a doença e avaliar sua progressão são a triagem neonatal, na qual ali se consiste em um exame de rastreamento que mede a atividade da enzima GALC em leucócitos ali do sangue periférico ou em fibroblastos cultivados. E uma atividade ali inferior a 5% do valor considerado normal confirma o diagnóstico. E, entretanto, esse teste ele não determina a gravidade da doença, sendo ali necessário realizar exames complementares. E vale ressaltar que nos Estados Unidos essa triagem ela faz parte da rotina dos recém-nascidos. A tomografia computadorizada ela pode lhe mostrar áreas hiperdensas em estruturas como o cerebelo, o tálamo, o tronco encefálico, a cápsula interna e também ali a coroa radiada, que são indicativas de desmielinização ali inicial. E em fases mais avançadas ali pode revelar áreas hipodensas que são ali relacionadas à atrofia progressiva, que é uma característica da ADK. Na ressonância magnética ali é útil ali para identificar lesões típicas da doença, principalmente ali em regiões de substância branca. O eletroencefalograma, esse exame ele avalia ali a atividade elétrica cerebral. E na DK, ele pode ali mostrar padrões anormais, como atividade epileptoforme, a lentificação generalizada ou a organização irregular dos impulsos neuronais. O teste genético ali, ele permite identificar as mutações no gene GALC, ajudando ali a prever o fenótipo do paciente, e também pode ser realizado durante a gestação e em familiares, com o objetivo ali de localizar os portadores assintomáticos. Na punção lombar, analisa ali o licor, que no caso é o líquido encefalorraquidiano, para verificar ali se há alterações nas proteínas relacionadas à doença, o que pode ali reforçar o diagnóstico. A biópsia cerebral ali em casos específicos, ela revela alterações compatíveis com a ADK, como, por exemplo, a desmielinização da substância branca, áreas atrofiadas, a morte de oligodendrócitos e a presença de células globulóides multinucleadas, que é características ali da patologia. Os tratamentos mais eficazes para DK geralmente eles se aplicam a pacientes na forma infantil e ainda sem sintomas, o que torna ali o diagnóstico precoce fundamental para melhores resultados. E entre as opções terapêuticas estão o transplante de células-troncos hematopoéticas, que consiste ali na transferência de células-troncos de um doador saudável para o paciente, permitindo que ele produza microglias funcionais ali com a atividade normal da GALC. E quando realizado ali antes dos primeiros sintomas, o transplante ele pode ali estabilizar ou retardar a progressão, especialmente ali no que diz respeito às funções motoras e cognitivas. E já no transplante de células-troncos do cordão umbilical, nesse tratamento, as células-troncos obtidas do cordão umbilical de um doador não aparentado são administradas ali ao paciente. Assim como no transplante anterior, os melhores resultados são observados ali em indivíduos assintomáticos, reforçando ali a importância do diagnóstico precoce. Então, esses são alguns dos tratamentos eficazes para DK. Bom, chegamos na conclusão, né? E para finalizar, é fundamental que todos entendam o que é a doença de Crabbe, e principalmente porque o tempo é nosso maior inimigo nessa condição. Bom, o que é a doença de Crabbe? Bom, a doença de Crabbe, DK, é uma doença cerebral rara e hereditária que causa a perda progressiva das funções motoras, sensoriais e cognitivas. Bom, ela acontece por causa de um defeito em uma enzima chamada GALC, né? A função dessa enzima é limpar uma substância chamada psicosina. Sem a enzima funcionando, a psicosina se acumula no corpo.
Então, esse acúmulo de psilocina é tóxico e destrói a bainha de meionina, que é como uma capa protetora dos nossos nervos, no cérebro e também na medula espinhal. Bom, essa destruição impede a comunicação neuronal eficiente, As diferentes formas da doença. Bom, a doença tem manifestações que variam dependendo da idade em que os sintomas começam. A forma mais comum e mais grave é a infantil clássica, que surge lá antes dos 6 meses de idade e evolui rapidamente. Existem também as formas de início tardio, juvenil e adulta, que são mais raras e geralmente mais leves, onde o paciente pode ter as habilidades intelectuais preservadas por mais tempo. Bom, vamos falar sobre a urgência do diagnóstico, Infelizmente, ainda não existe uma cura definitiva para a doença de Krabbe. Por isso, o diagnóstico precoce é a medida de maior impacto no futuro do paciente. O ideal é fazer a identificação da deficiência da enzima logo ao nascer, por meio do teste do pezinho, na triagem neonatal, E o tratamento mais eficaz, que hoje em dia nós conhecemos, é o transplante de células-tronco, mas ele só funciona se for realizado antes do desenvolvimento de sintomas graves, ou seja, enquanto o paciente ainda está assintomático. Bom, portanto, o grande desafio é a urgência em diagnosticar e tratar. Precisamos expandir a triagem neonatal e conscientizar as famílias sobre a doença. Além disso, o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar e o aconselhamento genético são essenciais para oferecer o melhor suporte e a maior qualidade de vida possível aos indivíduos afetados por essa condição. Bom, galera, aqui são as referências que foram utilizadas para a elaboração desse trabalho. Caso queiram entender um pouco mais, é só acessar os links dos artigos científicos. Agradecemos a todos pela atenção, por terem assistido o vídeo até o final. Espero que tenham compreendido sobre a doença, como ela ocorre, quais são os tratamentos, o diagnóstico precoce, que é importante, No mais é isso.